Outro dia eu estava comentando uma sentença de Sêneca que diz que as pessoas esperam gratidão quando dão um presente para você, mas elas não se sentem gratas pelo tempo que elas tomaram de você em troca. Né? Quando, na verdade, o tempo é o mais valioso dos bens, porque ele não pode ser devolvido jamais. Isso quer dizer que você dar 10 minutos a uma pessoa é muito melhor do que você dar qualquer coisa. Porque você está, por assim dizer, dando o seu próprio sangue, de algum modo. O tempo é a verdadeira substância da vida humana. Agora, é evidente, os outros tomam o nosso tempo, todo mundo toma o nosso tempo, mas e quanto tempo de você mesmo você toma, tá certo? Tentando alcançar o inalcançável ou evitar o inevitável, sem ter em conta a distinção entre liberdade e natureza. Note que durante as aulas sobre o Louis Lavelle, tá certo? Nós insistimos muito nesse ponto, quer dizer, o homem, ele desfruta, o ser humano, ele desfruta de uma parcela da liberdade divina. Quer dizer, Deus tem a liberdade total, ele faz o que ele bem entender, do jeito que ele bem entender. Ele é criador, quer dizer, não existe um quadro de realidade externo que o limite de alguma maneira, ele mesmo cria esse quadro. E nós nascemos dentro de um quadro pré-determinado, mas que não está completo. Há um pedacinho que nós podemos completar, e esse pedaço nós criamos com total liberdade, nós fazemos do jeito que nós quisermos. Tá certo? Porém, é só uma parte. Vamos dizer, e da nossa própria Constituição faz parte um elemento, vamos dizer, de natureza, um elemento que já está dado e que nós não podemos mudar. Nós não mudamos a nossa estatura, nós não mudamos, vamos dizer, a nossa ancestralidade, tem uma série de coisas em nós que nós não mudamos. Às vezes, até para você vencer certos vícios ou defeitos, você pode levar muito tempo e às vezes não consegue vencê-lo, porque tem uma parte que é escrava mesmo, tá certo? Então, mas tem uma parte que é livre, e essa parte é o que decide o que você vai ser. Esta parte que vai criar, vamos dizer, a sua essência biográfica, a sua esseitas, a sua essência individual. Então, a esseitas não é dada de início, tá certo? Pronta. Ela está pronta aos olhos de Deus. Deus sabe o que você vai ser, mas ele não impõe isso aí para você, né? Então, é nesse sentido que diz o Lavelle que a existência precede a essência. Não com relação à espécie, que tem uma essência dada, mas com relação, vamos dizer, à história individual. A sua história tem um sentido. Esse sentido é a essência. Tem ali esse sentido, evidentemente, só pode estar pronto no último momento da sua vida. É o tel quand lui-même enfant, l'éternité l'échange. Então, ou seja, os estoicos tomavam essa distinção entre liberdade e natureza como a regra que deveria guiar o indivíduo não só nos seus atos externos, mas na sua vida interior. Ou seja, aquilo que ele pensa, quer dizer, o controle daquilo que você pensa. Quanto de tempo você vai dar para cada tema? Por exemplo, uma coisa que eu sempre digo aqui na minha casa e também para os alunos, quanto tempo você passa pensando nos defeitos dos outros, sobre os quais você não tem nenhum poder? Então, se você não pode mudar o sujeito, o que adianta você ficar pensando nos defeitos dele? É para você não prestar atenção nisso nem por um único segundo. Então isso aqui seria básico. No entanto, nós sabemos que na cultura brasileira, você falar sobre os defeitos dos outros é quase uma obrigação social. Não é? Então, desde cara, então você tem um impedimento cultural ao exercício de uma condição psicológica básica para o treinamento filosófico, que é, vamos dizer, a gradação do tempo e da quantidade de atenção concedida a cada tema. Mas, se vocês praticarem isto durante algumas semanas, vocês vão ver a diferença que faz. É um negócio realmente brutal. Quer dizer, você tem reservas de inteligência que ficam bloqueadas em troca de você ficar falando de coisas que você não pode, nas quais você não tem o mais mínimo poder de interferência. Isso levanta o problema de como funciona a memória.
Você veja, o que os neurologistas têm a dizer a respeito é muito pouco interessante comparado com o depoimento de um sujeito que foi durante 7 anos o campeão mundial de memória, Dominic O'Brien. E o O'Brien diz que a memória funciona com base em 3 operações fundamentais, que ele chama associação, imaginação e localização. Ou seja, qualquer dado que você queira recordar para o resto da sua vida, você vai ter que associar a algum outro dado, mediante a imaginação, e localizá-lo em algum lugar do espaço que você conheça. Isso nos mostra claramente que há uma ligação entre memória e espaço. Os antigos oradores greco-romanos já sabiam disso, quando eles criaram aqueles famosos modelos de memória, que eram edifícios, ou um edifício ou uma praça, tá certo? Onde em cada lugar da praça eles colocavam certos argumentos padronizados e, na hora do discurso, puxavam dali daqueles lugares, né, conforme as associações que lhes ocorriam entre o que estava sendo falado e os argumentos guardados nos várias partes da praça, nos vários lados da praça, ou nos vários compartimentos do edifício imaginário. Então, isso nos mostra que há alguma ligação entre memória e espaço. Então, se você quer desenvolver uma boa memória, acredite que tudo aquilo que você quer recordar existe. Você não sabe onde, não é sob uma forma sensível, mas isso não quer dizer que não seja espacial. Por exemplo, as figuras geométricas são espaciais e não são sensíveis. Né? Como as pessoas vivem para a proteção, e como, por outro lado, a proteção não é só proteção física objetiva, mas é, sobretudo, proteção psíquica contra a visão do perigo, do mal, então espalha-se por toda a sociedade uma necessidade absoluta, urgente, de acreditar na estabilidade da própria sociedade como um todo. Então, embora a história dos últimos séculos seja cheia de revoluções, guerras, golpes de Estado, cada um acredita que, no país onde ele vive, tudo permanecerá estável e nada de mal acontecerá ao conjunto e muito menos a cada um dos seus membros. Para sustentar essa crença, ele precisa formar uma ideia da autoridade. Como, ao mesmo tempo, esta mesma sociedade lisonjeia essas pessoas, esses homens vulgares, mediante a crença de que eles são pessoas livres e de que ninguém manda neles, ninguém gosta de confessar que segue um outro, que obedece, ninguém quer ser um súdito, são todos cidadãos. Né? Então, como você é um cidadão livre e você é dono da sua própria cabeça, então você é obrigado a conceber a autoridade. Você acredita que é livre e dono da própria cabeça, mas ao mesmo tempo você é um bichinho assustado que está procurando proteção o tempo todo. Então isso faz com que você conceba a autoridade sob formas impessoais e, por assim dizer, insensíveis. A autoridade é, por exemplo, a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Você acredita que, para todas as questões que aparecem, existe alguém em algum lugar colocado numa universidade que sabe as respostas. Então, nada mais é um enigma. Existem universidades, existem os museus, existem as instituições de pesquisa, e lá dentro certamente alguém tem uma explicação de tudo. Se não tem explicação agora, vai ter daqui a pouco. Então, esta crença deprime nas pessoas o desejo de fazer perguntas e de saber o que quer que seja. Então, aí se fecha, vamos dizer, o círculo. Começou com a ignorância, passou para a fraqueza, passou para a maldade, e a maldade, por saber, reforça a ignorância e assim por diante.